Obrigado, Carlos Aguiar, daqui de Bragança. Eu queria fazer 2 ou 3 comentários muito rápidos. Primeiro, agradecer à plataforma, ao movimento cívico, o facto de ter trazido aqui a Bragança essa discussão, porque de facto também é nossa, daqui de Bragança, e que de facto foi uma discussão muito rica, excetuando aqui a parte do combate político, mas que certamente nos elucidou a todos sobre esta questão à volta da barragem do Tula. A mim parece-me que a questão da linha de caminho de ferro do Tula pode ser vista sob 2 cenários. Há um cenário que foi desenvolvido pelo professor Castro Henriques, que é basicamente um cenário em que os parâmetros são os parâmetros da atualidade, isto é, projeta-se o futuro tendo como referência o presente, e nesse aspecto todo o programa de desenvolvimento que nos propôs faz sentido, ligado ao turismo, etc, etc. Há outra segunda maneira de ver a questão da linha de Tua, é introduzindo parâmetros distintos e vendo o futuro de outra forma, ou seja, criando um cenário que em parte o professor João Nás de Melo já apresentou, que é um cenário de escassez energética. E num cenário de escassez energética, o transporte ferroviário ganha outra importância, porque pode ser eletrificado. É claro que eu não sou tão confiante como o professor João Nás de Melo, que nos diz que entre 5 e 10 anos teremos as coisas resolvidas em termos energéticos. Eu não iria talvez por aí. Acho que há um enorme grau de, como dizem alguns especialistas, as coisas podem correr mal, portanto há uma probabilidade de 50%, não é, de haver um colapso do modelo económico sob o qual nós vivemos hoje em dia, e nessa perspectiva o transporte ferroviário ganha uma importância acrescida. E a minha dúvida é apenas uma: esse gargalo de garrafa, que é a travessia do Tua, nos garante um acesso adequado aqui à região de Bragança e nos permite a tal ligação que várias pessoas aqui referiram à Puebla de Sanabria, e essa linha de transporte ferroviário rápida que já foi referido aqui. E, portanto, nesse sentido, o Val do Tua, nesse cenário, portanto, num cenário de alterações sociais, eu não queria dizer catastrófica, mas a palavra até serve, provavelmente não será a melhor solução. E, portanto, eu deixo essa questão no ar. É que, provavelmente, o acesso a Bragança teria que ser feito por outro corredor ferroviário. Não sou eu que eu vou dizer, porque não sou especialista no assunto, mas, de qualquer maneira, deixo essa questão no ar. Em segundo lugar, queria deixar outra análise, que é a seguinte: e se as coisas... Ouça, mas eu não lhe pedi assim para me responder a mim, não é? Está bem? Ora bem, tu a favor de respeitarem por favor, respeito a mesa que está a moderar, e passamos já à discussão. Vai haver tempo para todos. Sim, eu só quero fazer um segundo comentário, que é o seguinte. Eu estou a assentar as perguntas. Depois, o comentário é o seguinte: e se no final deste processo todo ficamos todos a perder? Isto é, se tivermos uma barragem no Sabor, e se tivermos uma barragem no Tua, como de facto tudo parece que se encaminhar nesse sentido, quer dizer que o acesso ferroviário a Trás-os-Montes fica definitivamente encerrado. E, portanto, quando essa hipótese de construção das barragens do Sabor e do Tua estava em cima da mesa, quando era necessário todas as autarquias da região se unirem e estabelecerem um programa de oposição ou de contrapartidas, o que quer que seja, comum, o que nós vimos de facto foi que cada uma jogou por si. E o facto de jogarem por si, isto é um pouco como o Rei Lear, não é? Acabaram por todas perder ao mesmo tempo. E o que se perspectiva é isso mesmo. O que se perspectiva é ficarmos sem ligação ferroviária, e o que se perspectiva é ficarmos sem a linha do Tua. Portanto, deixo essas questões no ar e muito obrigado. Então eu pedi-lhe o favor de passar o microfone aí ao nosso do lado. Não está bem escrita. Tá, então faz favor, que é a segunda pessoa que eu registrei daqui. Muito boa tarde, eu sou Luís Ribeiro e tenho uma voz
Muito grosso, portanto ele vai chegar a Lisboa de certeza. Eu tenho duas questões. Uma delas é sobre a primeira questão, a apresentação que foi feita, que tem a ver com as condições da linha do TUA, do encerramento e da responsabilidade dela. Okay? Eu sei quem são os responsáveis. É pena que eles não tivessem ditos aqui, eu posso dizer os nomes deles. Mas antes disso vou citar duas citações, vou ler duas citações, que é: eu fui sempre contra o encerramento da linha do comboio do TUA, em novembro de 2005. E a outra é: querem acabar com esta linha e esquecendo o futuro. É um valor patrimonial extraordinário. O que querem fazer é um crime. Isto foi dito em 28 de fevereiro de 2008. Quem disse isto foi o Sr. Dr. Mário Soares, que foi ele, o primeiro-ministro, conjuntamente com o Mota Pinto, que fizeram o encerramento da linha do Sabor em 84. Para além deles, era o ministro do Equipamento, ministro dos Esportes e Equipamento Social, Rosado Fernandes, que penso eu que já faleceu. E depois, há uma série deles, que são os presidentes de Câmara, que estavam na altura no poder, que a troco de pequenas coisas, trocaram a linha do Sabor e do TUA por pequenas coisas. Não olharam o interesse das populações que deviam ter defendido, e acima deles estão os deputados que na altura estavam na Assembleia da República, que, sabendo que estava a ser redigido um documento em que os presidentes de Câmara e o seu governador civil o assinaram todos, nada fizeram e nada disseram a ninguém para que se pudessem ter tomado medidas, nomeadamente as manifestações de população, para evitar esse encerramento. Portanto, os nomes estão devidamente identificados, existe o protocolo, inclusive o ofício tem a data de 13 de abril de 84. Portanto, há rostos para o encerramento da linha do TUA, que ela foi encerrada então nessa altura, continuou por alguns anos com as situações que toda a gente conhece, o assalto da noite, que também é um responsável aí, porque é um governador civil que era a instituição máxima e também podia ter feito alguma coisa por isso, não o fez. A outra questão é, aqui está-se a discutir a linha do TUA, e eu entendo que a linha do TUA é o troço compreendido entre Bragança e Foz TUA, ou está-se aqui a discutir a questão da linha do TUA no troço entre Mirandela, ou mais concretamente Carvalhais, e Foz TUA. É tudo. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu já vou escrever. Enquanto passa o microfone a outro participante, queria informá-lo do seguinte: está-se a discutir a linha do TUA como foi concebida, numa perspectiva do seu prolongamento. Parece que isso já ficou claro aqui. Tenha bondade. Mas essa é a minha opinião, julgo que é a opinião da mesa. Não. TUA Bragança. Houve. A Câmara Municipal de Sacaveiros preservou uma riqueza que tem lá, que é um azulejo de Jardins Floridos. A Estação de Roças foi convertida para uma associação e todos os outros estão abandonados. E aqui nós temos sempre estado a falar, ou ouvir falar, do troço que vai entre Carvalhais e Foz TUA. Porque é o que está vivo ainda. Esperemos que não morra e que se prolongue. Tenha a bondade então de se identificar para depois podermos... Faz favor. Boa tarde, eu sou José Pinto, sou engenheiro eletrotécnico e faço parte do movimento cívico pela linha do TUA. Eu queria dizer duas coisas em relação, na sequência da apresentação do Joanás de Melo sobre a energia. E uma é o seguinte: com a tecnologia atual de hoje, janeiro de 2009, pode-se reduzir o consumo de eletricidade nas habitações cerca de 30% e 40% nas novas e reduzir grandemente nas reconversões das existentes. Isto basta perguntar em qualquer instalador de eletricidade aqui de Bragança, há vários grandes, e Mirandela e tudo. Outra situação, a produção da barragem de Foz TUA, no panorama da produção de eletricidade no país, é quase insignificante. E por outro lado, na sequência da apresentação que falava no valor do vale, era interessante fazer um estudo de quanto custaria a preços atuais construir uma linha como a linha que temos do TUA,
e comparar os benefícios da barragem com o valor do que temos atualmente. Outra situação, em relação aos acessos das aldeias que são isoladas e têm maus acessos em geral. Há um caso que nem é a minha aldeia, mas é de outra pessoa, que é uma aldeia que fica a poucas centenas de metros de uma estação da linha do Tua, onde passam os comboios todos e param, mas que as pessoas não podem usar esse transporte porque uma ponte ruiu há alguns anos e nunca mais ninguém lhe deitou a mão. Ponte essa que já foi, em seu tempo, construída pela própria população da aldeia, porque ninguém das entidades oficiais quis fazer aquele investimento. E pronto, é só um exemplo e era só o que eu tinha. Muito obrigado. Julgo que se estava a referir à Ponte do Amieiro, era? Bom, deixe informar-me aqui aos participantes que eu, quando estava no Parlamento, pus a questão, nunca me respondeu, nem o governo do PSD. Não sei se algum mais deputado da região pôs novamente essa pergunta, mas era importante para as populações desse local que frisou. Tenha a bondade, daqui se faz favor. Pedro Couteiro, da Coordenadora de Afetados pelas Grandes Barragens e Transvases. Nós estamos localizados com a secção portuguesa em Mirandela e colocámos-la aí porque parece ser o único sítio em Trás-os-Montes, do Trás-os-Montes ameaçado por barragens, onde há inteligência política de perceber que a defesa dos afetados é aquilo que é a defesa da região. Bom, eu quero salientar aqui um ou dois pontos fortes que são essenciais. Em primeiro lugar, a linha do Tua, que existe hoje, é atrativa per si. Permite a conexão do Douro Vinheteiro, que é uma área de desenvolvimento turístico privilegiada e mais que identificada e mais que planeada em termos de grandes opções a nível do Estado, com o interior de Trás-os-Montes. É evidente que é necessário urgentemente avançar para projetos da religação de Mirandela a Macia de Cavaleiros, Bragança e fazer o prolongamento até para a Sanabria, com investimentos que, contas muito por alto, coisas como 300 milhões de euros, não são nada de extraordinário e que são realmente reprodutíveis em termos do desenvolvimento regional e, portanto, do desenvolvimento nacional, porque a única coisa em que Trás-os-Montes pode ajudar o país não é a destruir os seus últimos vales, é seguramente a deixar de ser pobre. E para deixar de ser pobre tem que começar por deixar de ser pobre de espírito. Isso significa acreditar no futuro. Isso significa ter projeto. Isso significa ter uma ideia do que quer ser. E não pode querer ser, fazer mais uma estradinha, mais uma estradinha, mais uma estradinha, mais uma estradinha. As estradas são importantes, com certeza. Há seguramente falta de algumas vias essenciais em Trás-os-Montes e quem cá vive sabe bem isso. Mas é preciso projetos maiores. E por um projeto maior é a possibilidade da conexão e ter um cluster de transportes, que significa aproveitarmos a rede europeia de alta velocidade, que passa em Póvoa de Sanabria, porque o governo espanhol, enfim, soube ser inteligente e planear em tempo certo, e ter, portanto, alta velocidade e velocidade elevada depois até a Galiza. De termos a conexão que fará um 8 ferroviário, começando, por exemplo, no Porto, Mirandela, Zamora, Salamanca, novamente a linha do Tua e indo até à Galiza. Isto permite um fluxo turístico ferroviário em que o eixo central, ou seja, Foz Tua, Bragança, Póvoa de Sanabria, é onde passarão mais turistas, porque é a linha mais atrativa, a linha mais espetacular, a linha mais bela. E, portanto, de qualquer um dos outros 4 pontos, vindos naturalmente de Madrid ou de onde quer que seja, mas passando num dos 4 pontos, passarão sempre por esta via, e a questão do aeroporto para low costs aqui em Bragança. Eu, quando olhei pela primeira vez para esse aeroporto, pareceu-me que aquilo não fazia muito sentido, enfim, do ponto de vista da região e tal. Nós não temos de pensar em termos de região, nós temos de pensar em termos territoriais geográficos, e a geografia nós temos fronteiras com Espanha e se nós usarmos o TGV deles e eles usarem o nosso aeroporto, aí está um cluster de transportes, ligação ao Douro, ligação ao resto da Europa, faz todo o sentido. E isso é o motor da região. E se não for isso, não vejo nenhum. Não é mais uma estradinha, ou menos uma estradinha que faz o motor da região. É um cluster de transportes. É este que está aqui. É este que está aqui. Bom, outra questão que quero salientar é que, de facto, houve muita gente colocada em postos-chave do Estado com o objetivo de prejudicar
no caso o Val do Tua, mas poderia dar exemplo do Val do Sabor também, a fazer coisas, digamos, menos legais, para que estivéssemos hoje no estado em que estamos, não é? De estar a discutir a barragem. Sabeis todos da complicação que tem sido a EDP ultrapassar o facto do Val do Sabor estar na Rede Natura 2000. Pois digo-vos, garanto-vos, que o Val do Tua devia estar na Rede Natura 2000. E não está por responsabilidade de alguém, ou de alguém. E é preciso buscar porquê, é preciso buscar essa história. E é necessário saber também porque é que a demarcação do autor vinheteiro Património Unesco quase que milagrosamente evita,